E o Guilherme está conosco, É maravilhoso, isso aí. que trabalha desta forma com aproveitamento integral dos alimentos É isso. no dia a dia, não só em ocasiões especiais, certo? Não, a gente precisa colocar na nossa cabeça que aproveitar um alimento é quase que uma obrigação, né? A gente não pode desperdiçar, a gente tem que utilizar ele por inteiro, a gente tem que comprar a quantidade que a gente for consumir, não deixar aquela verdura, aquele legume estragar na geladeira, né? Esse é um hábito muito comum, né, aqui que a gente tem no Brasil, que é comprar um montão de coisa e no fim acabar deixando estragar na geladeira. Eu vi que você estava falando ali de alguns números, né, de cerca de 30% do que é impressionante produzido esse dado. é perdido. E tem um dado que é ainda mais interessante, que desses 30%, né, mais da metade é perdido dentro das casas das pessoas. Ou seja, é comprado, está lá e vira lixo. E vira uma perda de dinheiro também, Muito né? grande. Olhem essa mesa, olhem tudo isso que poderia não ter sido aproveitado. Exato. Então hoje o Guilherme trouxe pra gente 5 receitas e 5 ideias para que você aproveite o seu alimento, e uma das receitas faz parte do nosso prato do dia. Exatamente. a Apresente o culinária. que você trouxe pra gente. Olha, a gente tem aqui alguns elementos que são parte do que a gente consome como base da nossa dieta aqui no Brasil, só que muitas vezes eles são perdidos, né? Uma coisa que é legal a gente sempre lembrar é que existe uma diferença entre aproveitamento integral dos alimentos e reaproveitamento dos alimentos. O aproveitamento integral, ele é a forma de utilizar na totalidade aquele ingrediente. Isso envolve a casca, por Envolve exemplo? a casca, a raiz, o talo, né? Todo o alimento. Agora, o reaproveitamento é uma maneira da gente pegar aquele preparo que já foi feito de alguma forma, pode ser um arroz, pode ser uma carne, pode ser um vegetal cozido, e transformá-lo em outra coisa após esse processo de cozimento, de preparo de alguma maneira, para ele não se tornar um resíduo, para ele se tornar ainda assim um prato para ser consumido. No caso dessa esfirra aqui, você fez um aproveitamento total da casca da banana? Exatamente. É isso? Aqui a gente fez uma esfirra e ao invés da gente rechear ela com, a gente conhece a carne, né? A gente fez uma carne, entre aspas, de casca de banana. Isso não é carne aqui na Isso frente? não é carne. Olha só. É casca de banana, vários tipos de temperos, tomatinho, cebola, alho. E aí a gente faz esse tempero, faz esse refogado e aí transforma na esfirra. É maravilhoso. Mas assim como na cena da novela, a gente pode transformar numa farofa, a gente pode transformar numa carne cozida. Há quem faça milanesa, que fica uma delícia. Há quem faça bolo também com a casca. Bolo. Eu tava conversando com as meninas lá na cozinha, para fazer pão, a melhor parte da banana é a casca. E Fica isso muito aumenta saboroso. também a ingestão de nutrientes, porque Exatamente. a casca é rica em nutrientes. E se a gente está falando ainda em produto para venda, a gente está ganhando dinheiro, porque Lucrando a gente mais. não está jogando nada fora e a gente está criando um produto que a gente já teria esse custo diluído em outro lugar, né? Você usou a casca da abóbora Aqui a gente fez uns chips de casca de abóbora, tá? Então a gente utiliza a parte que pode ser, né, de qualquer tipo de abóbora, desde que muito limpa, muito bem higienizada. Esse é um ponto muito importante, tá? Quando a gente fala de cascas, é sempre importante a gente higienizar muito bem esse alimento, porque como a gente sabe, os vegetais, eles ficam em contato com a terra, algumas vezes em contato com agrotóxicos, então a gente precisa realmente se certificar que ele está muito limpo, que ele está muito bem cuidado para aí sim transformar na receita. Então aqui a gente fez os chips com as cascas da abóbora, muito simples, é só temperar com um pouquinho de azeite, temperos que você tiver à disposição. Aqui a gente usou um pouquinho de páprica, um pouco de cominho e levar no forno baixo até ele ficar sequinho e crocante, tá? Delicioso. Ah, eu não tenho forno em casa? Na Air Fryer funciona super bem e fica uma delícia, tá? Esse parece um bolinho de arroz, mas eu suspeito que não seja um bolinho de arroz convencional. Ele tem duas partes aqui interessantes. É um bolinho de arroz sim, aqui a gente está falando de reaproveitamento. É aquele arroz que sobrou do almoço, né? Exatamente. Fim de semana, teve aquele encontro de família, fez aquela panelada de arroz e sobrou. Aqui é uma receita onde a gente transforma esse arroz, que muitas vezes as pessoas não gostam, não gosto de arroz amanhecido. A gente faz aqui uma mistura com um pouquinho de ovo, de leite, de farinha e as ervas, que daí é sim de aproveitamento integral. Aqui são e a as gente ervas faz que você essa utilizou. receita para reaproveitar o arroz. As ervas, a gente acaba, né, muitas vezes comprando aquele maço de salsinha, aquele maço de coentro. E rapidamente fica assim, E né? Não tão rapidamente ele bonita. perde na nossa geladeira, ele queima, ele estraga. Aqui é uma maneira da gente preservar ele, não estragar e utilizar ele de forma integral. Você tá vendo Você que ele tá bem secou? sequinho. Como que a gente seca ele? Não é no forno, é no micro-ondas. Olha! De 30 em 30 segundos, basta colocar ele entre duas folhas de papel toalha ou de guardanapo, 30 segundos, vira, 30 segundos, vira, e ele vai secando e fica nessa forma. E aí, por que ele está nessa peneira? Que a gente, ó, na hora que passa na peneira, cai toda a nossa ervinha seca
que a gente pode utilizar depois em todas as receitas. Eu posso armazenar num vidro e guardar utilizar num em vários saquinho, preparos? num vidrinho, isso daí dura no mínimo um mês. E a gente aproveita nutrientes, a gente não perde nada, né? Aquela erva que estragaria na geladeira, a gente consegue utilizá-la de outras formas. E é ela que a gente utilizou aqui no nosso bolinho. Maravilhosa essa dica. E serve para tudo. Aqui, por exemplo, a gente tem coentro, salsa e essa que tá um pouco mais escurinha, que é o manjericão. Mas o que você tiver, se tiver alecrim, se tiver outros tipos de ervas, funciona da mesma forma. Você acredita que assim a gente preserva mais os nutrientes do que congelando a erva? Ou é uma alternativa? É uma alternativa, tá? Quando a gente congela a erva, a gente acaba criando muita umidade, né? Faz os cristais de gelo e aquela erva acaba muitas vezes ficando meio molinha, meio chata. Na hora que a gente faz alguma receita que a gente não quer umidade, que é o caso, por exemplo, do bolinho, talvez não funcionasse tão bem. Mas congelar é uma forma muito legal da gente fazer. Só que aqui a gente está pensando numa forma que a gente não precisa utilizar nenhum tipo de tecnologia, nenhum tipo de energia, né? Aqui, se você tiver um potinho, um saquinho, você guarda e isso pode ficar um tempão. E até mesmo a erva que já está um pouco passadinha, eu posso levá-la também ao micro-ondas para secar. A ideia é que a gente não perca, né? Quanto mais fresca, mais saborosa ela vai estar, mas chegando naquele ponto você fala, eu não vou conseguir utilizar e daqui ela vai estragar, já faz esse processo. E aqui você pode brincar de várias formas. Você pode misturar vários tipos de ervas, você pode colocar sal, você pode colocar outros temperos, criar seu próprio tempero. Seu tempero. Exatamente. Então, né, a gente tem aqueles famosos temperos que são misturas por aí. Aqui você pode criar a sua, fazer a sua identidade, colocar no seu restaurante, no seu delivery, no seu dia a dia. Isso aí com certeza funciona. Uma cenoura bonita como essa, o que você faz com tudo isso que normalmente as pessoas jogam fora? A rama da cenoura, ela é super nutritiva. Ela é um pouco mais fibrosa do que a salsinha, como a gente conhece, mas a gente também pode fazer esse processo de desidratá-la e transformá-la em tempero em pó. Ela tem um adocicado, ela traz um sabor de cenoura muito próximo. A gente pode também processar ela e congelar, como você mesma disse, utilizar isso para receitas diversas, cozidos, sopas e etc. E a gente pode simplesmente utilizar ela para decoração, que ela é super gostosa, ela é super bonita, ela é delicada e ela é comestível. E para caldos também. Super, né? Aí a gente fala do aproveitamento integral, né? Talos, raízes, as folhas, tudo isso de uma forma, né? Eu não tenho micro-ondas, eu não quero cozinhar, o que eu posso fazer? Coloca tudo isso numa panela, coloca água, deixa em fogo baixo, que aquele caldo vai apurar, vai pegar os nutrientes, vai apurar muito e isso vira uma base para você fazer qualquer receita. Um cozido, um arroz, né? Pode ser. E uma base muito mais saborosa e saudável também. Nutritiva e que a gente vai realmente fazer aquele alimento ser respeitado do início ao fim, né? Acho que esse é um ponto muito importante. É olhar para o alimento e respeitar ele, né? Porque isso daqui é o nosso combustível, que mantém a gente vivo, né? E aí chegamos no mamão, que é a nossa estrela do dia. Aqui nós temos uma geleia, certo? Exatamente. Como você fez essa geleia? Essa geleia, eu não vou dar muito spoiler agora, porque a gente vai fazer Vamos ali. aprender. Exato, mas é uma geleia que ela é feita com a casca do mamão. Em vez da gente desperdiçar, entre aspas, né? Que é o mais normal que nós fazemos, que é abrir o mamão, usar a polpa, né, e descartar a casca. Aqui a gente vai utilizar ela para fazer uma geleia apimentadinha que vai ser o acompanhamento do nosso frango de hoje. E olhem só onde essa geleia está, aqui na nossa sobrecoxa, que é o nosso prato de hoje. Daqui a pouquinho o Guilherme ensina o passo a passo pra gente. Ingredientes na tela pra você e também no nosso QR Code, inclusive no Instagram. Comente o que você faz na sua casa pra aproveitar o alimento na totalidade, que aí vira um fórum, né? Pra que a gente troque figurinhas por lá. É importantíssimo, porque eu acho que essa é a base, né? A troca de conhecimento, de informações é o que faz essas coisas se espalharem. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Nós vamos começar por onde? Vamos começar por essa pasta, né? Por essa pasta de alho que vai temperar nosso franguinho. Aqui a gente vai utilizar um liquidificador, mas se não tiver liquidificador, vai no pilão, vai no processador, funciona de toda forma, tá? A gente vai adicionar azeite, certo? Você usa só para marinar ou você serve também com essa pasta? Eu uso ela sempre para marinar ou para fazer refogas, certo? Tá? Eu prefiro usar dessa forma porque aí a gente consegue apurar o sabor, concentrar bem. Mas nada impede de usar ela como uma pastinha para passar numa torrada, de alguma forma assim, funciona super. Alho, certo? Cebola, vamos colocar aqui a cebola. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de sal, afinal isso daqui é para temperar e fazer a base, então a gente pode ser aqui generoso no sal, tá bom? E aí nós vamos utilizar as nossas ervas
que a gente secou aqui, né? Olha que legal. Fantástico Isso daqui vai trazer aroma, vai trazer sabor e vai fazer com que a gente aproveite 100% do nosso ingrediente, né? Que alguma vez poderia se perder ali na nossa geladeira. Aí alguém pode perguntar, ah, mas Gui, se eu tiver erva fresca, eu posso fazer essa pasta com erva fresca? Com certeza, pode sim, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente está falando, né, de maneiras de aproveitar o nosso ingrediente. Do que nós iríamos perder. Exato. Então aqui, ó, a gente tem bastante erva, olha que bonito, cheiroso, né? Essas ervas ficam super aromáticas. E uma mistura também, né, de ervas, que era o que você tinha. Uhum. Oi, Sandrinha, vem dar um beijo na gente. Vamos lá, enquanto isso bater. Seja bem-vinda. Aqui, isso, a gente pode colocar um pouquinho de água para ajudar na batida. E se quiser também pode caprichar mais no azeite, se quiser também utilizar. Mas azeite aí vira tá quase caro. Um pesto, né? Exato. Vamos aqui. E prontinho. Ah, é rapidinho, é só pra misturar mesmo. Super rápido, exatamente. Sandrinha, você pega pra mim aquela travessa, por favor? Porque daqui a gente já vai... Essa tá ótima. A gente já vai... marinar o nosso frango. Marinar o nosso frango, vamos temperá-lo bem. Aqui a ideia é que a gente faça essa mistura, impregnar bem toda a nossa carne aqui. Aqui estamos usando uma sobrecoxa de frango, tá? Mas pode usar coxa, pode usar o frango inteiro, aí fica a critério de quem quiser. Quiser fazer essa marinada para depois assar numa churrasqueira, legal demais. Você deixa quanto tempo esse frango na marinada? A gente deixa ele pelo menos umas 2 horinhas. Tá? Geladeira? Geladeira, coberto, tá? Porque daí ele vai ficar bem temperadinho, ele vai puxar bem o sabor das ervas, do alho, da cebola, do azeite, tá? E aí ele vai ficar aqui da maneira que a gente quer. Aqui a gente não tem muito tempo para deixar ele marinando, mas a gente já vai levar ele direto para a forma, né, Sandrinha? Por favor. Vou tirar esse. Por favor. E aí a gente posiciona ele aqui lindinho para ir para o forno, tá? Você assa coberto ou não precisa? Isso que eu ia falar. A gente pode assar coberto, a gente assa ele por 1h30 mais ou menos. A primeira hora coberto e os 30 minutos finais descoberto para ele dourar e ficar... Pra dourar desse jeito exatamente. Bonito aqui, ó. A gente pode pegar essa marinada, ó, também colocar por cima dele para ele ficar bem saboroso. E aqui a gente cobre com alumínio depois e vai para o forno. Sandrinha, muito obrigado. Obrigada, esse daqui Sandrinha. eu já, por favor, direto para a pia. Temos certinho. até um pouquinho extra aqui, Esse né? daqui a gente já fez, deixou ele feito aqui se precisar. E agora a gente vai para nossa geleia de mamão, certo? Eu vou pegar minha tábua aqui. Na geleia você usa o mamão inteiro ou somente a casca? A gente vai usar aqui só a casca, porque a gente quer trazer essa ideia, essa informação. Presta o paninho para mim, Sandrinha, por favor. Que eu vou colocar debaixo da tabuinha para ela não sambar. Perfeito, a faca. A ideia então aqui é que a gente faça a utilização desse ingrediente de uma forma que normalmente ele não é utilizado. Porque o mamão a gente come no café da manhã. E joga fora. E joga fora a casca. Essa é a clássica utilização do mamão. Aqui vale dizer que esse mamão está muito bem lavado, muito bem higienizado para a gente poder fazer essa geleia, tá? Então, de novo, sempre que for utilizar cascas, talos, aquela parte que não está dentro, né, que está em contato com o meio ambiente, com o supermercado, com a sacolinha, que seja, vale sempre limpar muito bem, tá bom? E aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o mamãozinho. Como que você higieniza essa casca? Primeira coisa, a gente lava bem ele. Pode lavar com uma buchinha mesmo. Se tiver um sabão neutro, pode lavar. Dá uma esfregadinha legal para tirar terra, tirar sujeiras. E depois a gente deixa ele no hipoclorito, que é aquela mistura, né, que vende no supermercado. O mesmo que a gente usa na salada. Esse mesmo. Que ele vai fazer a higienização dele, né? Vai tirar ali os micro-organismos que não são legais para o nosso corpo. Aí é só seguir a embalagem. Exatamente. Então. Enxágua bem e aí a gente utiliza, tá? Aqui eu vou descascar o nosso mamão. Igual a gente descascaria para, né, utilizar aí para o café da manhã, para o lanche da tarde, para fazer uma salada de fruta, enfim. E o bom é que nesse caso nem precisa ser tão fininho, né? Porque se for um pouco de fruta, tudo bem. Tudo certo. E aqui, de novo, né, a gente tá achando maneiras criativas de utilizar esse ingrediente. Eu vou pegar aqui, vou pegar o outro e vou repetir o meu processo.
E aqui a gente tem um ponto. Quanto mais maduro o mamão estiver, menos amarguinho ele vai estar, né? Então, usar o mamão maduro também é uma dica importante aqui, tá? Ah, Gui, mas o meu mamão tem aquele mofadinho, tem aquele estragadinho, né? Eu utilizo aquilo? Não, né? Aquele mofadinho, aquele mofo, ele não é bom para nossa saúde, ele não ajuda no nosso corpo, então se ele tiver com aquele mofadinho, a gente não utiliza para essa receita, E tá se bom? for um machucado na casca, não mofo, só uma batidinha? Tudo bem, Tudo bem? Aí não tem problema nenhum. Aqui eu vou fazer uma cortada nele grosseira mesmo, tá? Não precisa se preocupar com o padrão, com o tamanho, nem nada, porque ele vai cozinhar bastante tempo aqui na minha panela. Já tá? as pontas você não utiliza? Paninho pra mim, Sandrinha. As pontinhas pode utilizar também, mas eu prefiro não utilizar porque as pontinhas elas ficam sempre com o contato com a árvore e aí ela fica com essa parte mais fibrosa e a parte de baixo também. Então eu tiro, Você tira. tá? Só pra não ficar com aquela textura não bacaninha na nossa boca. Respondendo a Silvana aqui, essa técnica que você ensinou do detergente Certo. e da substância para higienizar a casca do mamão, vale para tudo? Vale pra tudo. Banana, casca de banana também, que ela Super. pergunta? A ideia é que a gente tem que sempre levar em consideração é que tem algumas coisas que são porosas, tá? Então a casca de banana pela parte de dentro, ela é bem porosa. Então a gente tem que tomar cuidado para que a mistura que a gente fizer de hipoclorito esteja sempre muito bem calculada e certinha, porque senão a gente pode até causar uma intoxicação se aquilo entrar muito no alimento, né? Então a gente precisa tomar cuidado sempre com as proporções, mas pode sim, e a maneira é essa mesmo, tá? Aqui a gente aquece o fogo, tá? Vamos adicionar já açúcar, Certo. ok? Obrigada, Sandrinha. Obrigado, Sandrinha. Vou colocando aqui, tá, Sandrinha? Açúcar, eu vou colocar vinagre, tá? Vinagre branco aqui. Eu vou colocar água. Muito E por que bem. vinagre, Guilherme? O vinagre ele vai ajudar nesse caso aqui, como a gente está fazendo uma geleia que não é uma geleia para um café da manhã, que é uma geleia mais ácida, mais forte, a gente vai inclusive usar a pimenta nela, que é para trazer características de sabor legais para nossa proteína. A gente coloca o vinagre para ele trazer um acento na acidez e também para dar uma equilibrada nessa parte mais amarga do mamão, tá? Ele ajuda ali a dar uma quebradinha nesse amargor, traz uma acidez legal e compõe melhor essa combinação. Não é uma geleia tão doce, então não, essa. ela não é super doce. Não é, essa ideia aqui não é para uma geleia passar no pão e comer, né? É mais... para um prato salgado. Exatamente. Mas se você quiser levá-la para o lado totalmente doce, não há problema algum, pode fazer, tá tudo certo, tá? Aqui eu vou usar duas especiarias que eu gosto muito, que é a canela e o cravo, mas também pode utilizar a especiaria que tiver à disposição em casa, anis estrelado, pode usar pimenta se quiser, por exemplo, enfim, aí a criatividade é que vai dizer. Enquanto isso, eu já vou colocar aqui as cascas, certo? E os ingredientes estão na tela para você e também no nosso QR Code. Isso. E aqui, enquanto vai cozinhando, eu já vou picar a minha pimenta que vai entrar aqui nesse processo de cozimento junto com as cascas de mamão. Que pimenta que você vai utilizar? Eu vou utilizar aqui a pimenta dedo de moça, tá? Uau, então teremos uma picância nessa geleia. Mas a história da dedo de moça é que o seguinte, para ela não ficar tão forte, né, e apimentada, eu vou tirar as sementes, que é a parte onde realmente está a maior parte ali da picância, né, nesse alimento. Mas, eu não gosto de pimenta forte. Gui, eu posso trocar por uma pimenta de cheiro? Posso colocar uma dedo de moça? Posso colocar uma biquinho? Fica à vontade. Se quiser usar um pimentão, aí, de novo, aqui é criatividade vai mandar. Então, eu tô até utilizando uma luva, né? Essa daqui é uma dica importante para quem tá em casa. Quando for trabalhar com pimenta, não coce os olhos, certo? Limpe muito bem os seus utensílios após a utilização, porque senão pode... Sua vida será uma pimenta. Exatamente, vai chorar ali bastante, né? E eu tô amando as dicas do pessoal do que eles fazem com ramas da cenoura. A Camila que tá falou rolando? que faz tempurá Olha só. com as ramas da cenoura. Muito legal. Também fazem pesto utilizando as ramas, que deve ficar muito saboroso. A gente, né, eu vou falar um pouquinho mais depois, mas lá no Chefe Aprendiz, né, que é o nossa ONG, nosso projeto que a gente toca, enfim, faz as nossas formações, a gente tem uma aula onde a gente faz tempurá de punks.
né? As punks, para quem não sabe, são as plantas alimentícias não convencionais, né? E que entra também muito nesse ponto de aproveitamento integral do alimento. A né? folha de peixinho é uma punk ou não? A folha de peixinho da horta é uma punk. Até a rama da cenoura pode ser considerada uma punk, né? Então a gente faz ali esse tempurá com essas punks, a gente usa ora pronobis, a gente usa os talos, a gente usa muitas flores. Agora que a gente está na primavera, tem muita flor que é comestível, né? E a gente utiliza bastante realmente nessas oficinas, que é muito legal. O pessoal gosta muito porque, de novo, né? Não é comum, é diferente. Sim, e é um sabor diferente também. Com Olha certeza. a Tânia, que legal. Ela faz farofa com os talos da rúcula e com a casca da banana, ela passa no rosto. Olha só. Tem Legal, gente, né? que passa a casca da banana para evitar envelhecimento, né? Tem várias coisas aí. E agora é só deixar apurar? Agora a gente vai apurar. Essa daqui é pra jogar fora, Quanto cuidado tempo, com a Gui? pimenta. Aqui a gente vai cozinhar essa mistura em fogo médio para baixo, tá? Por pelo menos 45 minutos. A história é, a gente vai sempre apertando a casca do mamão até ela estar bem macia. Quando ela estiver bem macia, a gente leva essa mistura para um liquidificador ou um processador e bate ela, tá? Volta para a panela e deixa ela chegar no ponto de geleia, que é o ponto que a gente deseja. Então você bate com tudo. Bato com tudo. Aí toma só cuidado, né, com o pau de canela ou com a especiaria que você tiver. É só separar antes de bater, mas aí vai ficando do gosto da pessoa. Se quiser mais forte, coloca mais especiaria. Se quiser menos, já tira nesse momento. Enfim, tem várias maneiras. Mas aqui a gente vai cozinhar e apurar essa casca até ela ficar bem maciazinha. E temos o nosso resultado na mão da aqui. Sandrinha. Obrigado, Sandrinha. Ela fica assim, Ai, que bonita. certo? Logo após batida. Então a gente tem essa coloração marrom, douradinha, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Sandrinha, você baixa pra mim? Obrigado. Posso? Por favor. Olha Tem que a bonito. pimentinha, tem o cravo, tem a canela e combina muito bem com o nosso franguinho que já tá assando, marinadinho com a nossa pasta de alho. Muito Delícia. bem. Podemos empratar, Gui? Vamos Tudo lá. certo pra gente experimentar? Certíssimo. Ah, obrigado, Sandrinha. Pegar ali no forno. Então, esse frango ficou no forno 1 hora coberto e mais uns 30 minutos descoberto. Exatamente, Pra a ficar 180, dourado. 200 graus, tá? Mas aí também, obrigado, Sandrinha, vai depender um pouco do equipamento que o pessoal tiver em casa, enfim, né? Fica de olho. Ai, que lindo! Que a gente... Ah, muito obrigado, Sandrinha. E o cheiro disso, gente? Eu que vou delícia! pegar aqui, olha só que lindo. Tá escapando aqui. Esses aqui a gente emprata já já pro pessoal. Vamos colocar aqui uma quantidade legal de geleia. Ó, escorrendo um pouquinho. Maravilha. Sucesso. E a gente tem o nosso franguinho com a geleia de mamão picante que fica super E a Sandrinha tem até gostosa. ervas. Ah, tem a ervinha. Você quer mandar beijo, não quer, Sandrinha? Por favor, Mande seu Sandrinha. beijo enquanto o Gui coloca as Guilherme, eu ervas. vou ter que mandar esse beijo. Manda beijo pra todo mundo. Guilherme, foi sábado que eu encontrei com essas senhoras, umas moças lindas, no metrô. Olha que bonitinha. Paula, de Interlagos, Certo. e a Sandra, que é minha xará, da CUPC, né? Isso. E a dona Lígia, que ela é mãe do Silvano. Olha que bênção. Eu tô mandando um abraço pra senhora. Um beijo pra beijo, todos beijo vocês pra que vocês. enchem a Sandrinha de amor. Diz que É amou isso. o programa. Ai, Elas ficamos gostaram, muito gostaram, felizes. gostaram Muito do programa. felizes mesmo. Sandrinha, aprovou esse Imagina, frango? Eu sei que você Sandrinha. gosta, hein? Eu aproveito. Tá falei bonito, pra não ela. tá? Gostoso, a pasta de alho, a Não, geleinha. não. Provem, me digam. Vou vamos provar lá. só ela, hein? Boa, Vanucci. Ó, o frango macio. Uma bonitão. delícia. Delícia? Deixa eu pegar Muito um boa. pouco de chutney agora. Uhum. Não é muito bom? Aromática. E aí aqui, gente, a brincadeira é Que delícia. utilizar a especiaria que tiver à disposição, a combinação dos ingredientes que tiver à disposição. A ideia é que aproveite tudo que tenha, né, ali na sua geladeira. E é um sabor bem intenso. Uhum. Diferente de tudo que eu já experimentei. Maravilhoso. Deve Não- combinar com carne suína também, Combina né, super. Xuxane? Combina super. Uma coisa que a gente pode usar, e as pessoas usam, na verdade, tem um elemento que se chama papaína. A papaína, ela é encontrada no mamão, né, no papaya, e ela é um ácido que, quando entra em contato com as proteínas, ele quebra as fibras e amolece as carnes. Olha. Então, tem quem use o suco de mamão para amolecer carne para cozido, para churrasco, para qualquer outra coisa. Então, esse processo de marinar, talvez utilizando essa geleia de casca de mamão, ajude inclusive a amolecer as carnes que a gente consome. E as sementes do mamão?
Semente do mamão, há quem faça, desidrate, deixe ela secar muito bem ao sol realmente e faça pimenta do reino de semente de mamão. Eu já experimentei. E fica muito tem uma próximo. picância mesmo. Fica super Não sei próximo o como, sabor. mas tem. É muito parecido. E, de novo, a utilização integral, né? Outra coisa que a gente pode fazer é simplesmente plantar e semear por aí, né? Pés de mamão pela cidade. Enfim, que é importantíssimo a gente colocar vida, comida, né? Pra todos os nossos lugares aí. Agora, como é que eu sei o que não combina? Eu vou lá, você falou, abre a geladeira e vai misturando. Mas deve ter coisa que não combina com alguma coisa. Tentativa e erro. Essa aqui é a história, né? Hoje a gente tem uma ferramenta gigantesca que é a internet, né, que facilita muito a quem tem acesso a ela para procurar receitas e tudo mais. Então utilizar a internet hoje, inclusive o ChatGPT, você colocar lá no ChatGPT o talos de cenoura, ele vai te dar uma receita para você utilizar. Mas a criatividade, né, ali a brincadeira de testar, tentar coisas novas é a parte muito gostosa da cozinha, né, de tentar buscar essas inovações. E é um pouquinho também do que a gente faz lá no Chefe Aprendiz, né, Conte que é pra trazer gente, tudo isso para que é um projeto tão bonito, porque vocês capacitam jovens com uma formação gratuita. Exato. Hoje a gente trabalha com jovens adultos, né, como a gente chama, então de 17 a 170 é jovem pra gente. Boa. Ótimo. Então a gente faz essa formação 100% gratuita, a gente começa um curso amanhã, que é um intensivo em pizzaria, né, que a gente vai falar de pizza, de fermentação, de todos os processos. E semana que vem a gente começa o nosso curso extensivo do Chefe Aprendiz, que é a formação ali de vários meses, que vai desde as técnicas básicas de cozinha até panificação e confeitaria. E tudo isso é 100% gratuito, né? E base importantíssima de tudo isso que a gente ensina, né, falando de técnicas, de receitas, é a utilização integral, é o aproveitamento integral, o reaproveitamento e, claro, a utilização desses insumos de forma sazonal, né? Que é utilizar o ingrediente certo na época dele, a gente utilizar ele na melhor forma dele para ter um melhor resultado. Tudo isso é base ali do que a gente realmente faz e ensina dentro do projeto. Parabéns pelo trabalho e mais informações você encontra no @Chefe Aprendiz. É por lá também que você se inscreve nesse projeto. Aí, tem Comemorando 10 anos, Obrigado. parabéns, 10 né, anos. chefe?